Eu tive uma situação bem séria com uma pessoa da minha família quando o Pedro era pequeno, né? Ele estava começando a introdução dos alimentos. Ele tinha 7 meses, mais ou menos. Ele estava muito no comecinho. Eu estava naquela fase que tu leva a comida de casa, sabe? Que tu vai almoçar na casa das pessoas e tu leva o potinho com a comidinha dele separada, né? A questão de não ter sal, a questão de ter uma preparação um pouquinho diferenciada, tá? E eu levava a comidinha dele e essa pessoa nunca gostou muito que eu levasse a comida, meio que se ofendia porque eu estava levando uma comida separada pro meu filho, tá? E um dia, eu nem estava presente na situação, tá? O meu marido estava com o Pedro na casa dessa pessoa e, enfim, eu estava, né, tava em outro local e depois ele me contou e tal, né? Mas foi uma situação bem séria, porque, assim, ele estava no momento de distração. Imagina, meu filho tinha 7 meses, aí meu marido se distraiu, né, um tempinho conversando com outra pessoa, e aí quando ele se virou, assim, essa pessoa estava colocando um pedaço de torta na boca do meu filho. Ela não chegou a colocar, mas tu imagina, poxa, tu pede para as coisas, né, tu explica, né, tu deixa claro algumas coisas, e mesmo assim, às vezes, tu tem que ser um pouco mais rígido, sabe? Porque ela não chegou a colocar a torta na boca dele, mas tipo, poxa, tinha nata, tinha açúcar, tinha... Ah, mas não ia fazer mal? Poxa, ia fazer mal. Eu decidi não dar açúcar para o meu filho até 2 anos. Eu sei a importância disso. Eu sei o quanto, se tu der açúcar para uma criança antes dos 2 anos, principalmente nessa fase que ele está conhecendo os alimentos, isso pode atrapalhar a aceitação de outros alimentos. Então, né, é importante que se respeite isso. E aí essa pessoa, o Fernando, né, meu marido, disse, olha só, não é para fazer assim, né? Tirou o Pedro do colo dessa pessoa. E realmente foi uma situação bem quente, assim. E, enfim, a gente teve que ter uma conversa séria com essa pessoa para ela entender que ela não precisava aceitar, mas ela precisava respeitar, né? E eu estou falando isso para vocês saberem que não são só vocês que às vezes passam por bruxa, por diferentona, né? A gente passa por situações que a gente se sente mal. Ah, será que eu não estou exagerando? Será que eu não tenho que liberar mesmo, né? Então, se vocês estão certas de cuidar da alimentação do bebê de vocês estão certas de cuidar da alimentação, de querer melhorar, sabe? Eu tenho muitas mães que me procuram com crianças de 2, 3 anos, que estão com uma seletividade, sabe, bem séria, que estão comendo pouquíssimos alimentos, que a mãe tem aqui aquela listinha de 8, 9 alimentos que a criança come, e só ela está tentando mudar, às vezes só ela e o pai, e muita gente da família está dizendo que isso aí é normal. Ah, quando tu era criança, tu também comia assim e não aconteceu nada. Ah, eu sou de família italiana, né? Então tem muito disso. Eu não sei como é que é na família de vocês, assim, ó. Ah, nós somos... Como é que a minha mãe fala? A minha mãe, se me pegar falando. Assim, nós somos de... Como é que nós somos de raça, ser assim, tipo, né? Nós somos de raça de gostar de doce, né? Ah, a família é de comer bastante. Isso não é uma coisa de raça, não é uma coisa genética. É uma coisa de hábito familiar, né? Então não quer dizer que... Por exemplo, toda a tua família tem um problema com peso, por exemplo, né? Que o teu filho está fadado a ter isso, tá? Não é porque quando tu era criança, ou quando teu marido era criança, que ele comia biscoito depois do almoço, todos os dias, que o teu filho está fadado a fazer isso, tá? Por quê? Porque a gente sabe que tem consequências para a vida adulta, tá? O meu marido, quando ele era criança, ele veio do interior, enfim, né? E ele mamou até os 4 anos, tá? Então, com 4 anos, olha só, ele me conta muito isso, né? Que ele mamava no peito da mãe dele, isso tudo na hora do almoço. Então, ele mamava no peito, ele sentava e comia o que tinha de comida, e aí, imediatamente, depois do almoço, de sobremesa, a avó dele servia café com pão. Então, tipo, ele tinha 3 refeições, uma em seguida da outra. Ah, mas tudo bem e tal, tarará. O que acontece? Hoje o meu marido tem 30 anos e tem um problema sério para lidar com o peso dele, né? E o que acontece? Mesmo sendo marido de Nutri, né? Ele acaba tendo um problema sério
de controle dessa alimentação. O que que acontece? Ele come bem, a gente come bem aqui em casa, mas ele tá triste, ele acaba exagerando. Ele tá feliz, ele acaba exagerando. Ele desconta tudo na comida até hoje. Por quê? Porque ele foi condicionado quando ele era criança que o corpo dele entendesse que ele estava satisfeito só quando ele estava empanturrado. Só quando ele estava com aquela sensação sabe, eu tô cheio, né? E aí até hoje ele tem dificuldade de se sentir satisfeito com a alimentação sem estar cheio, entendeu? Então olha só como essas coisas na infância, elas têm consequências para a vida adulta. Então a gente tem que se impor, tem que conversar, se a pessoa não quer te ouvir, é importante deixar claro que ela não precisa aceitar, mas ela precisa respeitar, tá? Então é importante jogar de frente. Tentem não brigar com ninguém, não vale a pena, tá? Mas como eu falei para vocês, no momento que vocês colocarem a opinião de vocês, que vocês tiverem um resultado, que o filho de vocês estiver comendo bem, que o filho de vocês estiver comendo de uma forma que essas pessoas não esperam que ele coma, as pessoas respeitam. As pessoas começam a te respeitar e começam a te ver como um exemplo e começa a ficar tudo mais fácil. Então, se tá difícil agora, sabe, daqui a pouquinho vai ficar mais fácil. Como é que tu consegue ter esses resultados? Com informação, tá? Então, se imune com bastante informação, porque isso vai te ajudar bastante.